Boa noite. Jesus. Queria colocar o título, não entrou o título. Misericórdia. Vai louvar, Gigi? Boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver se eu mudo esse filtro, tá feio. Esse filtro. Aqui. Dá uma melhoradinha. Pronto. Boa noite. Vamos, gente, vamos entrar, deixa eu chamar aqui. Manda aviãozinho aí pro povo. Vamos chamar. Paz, boa noite. Queria colocar um título, não consegui colocar o título. Mas amém, glória a Deus. Boa noite, filha. Boa noite, prima. Que saudade de você. Manda aí para as pessoas. Aperta aí a setinha e manda para as pessoas. Oi, filha. Queria compartilhar o título, mas não consegui. Uma pena. Deixa eu mandar aqui. Vamos chamar esse povo para vir. Vamos chamar. Vamos chamar. Glória a Deus. Vamos falar hoje sobre Agar. Vamos falar sobre Agar. Ninguém fala sobre Agar. Bem, a gente vai falar hoje de restaurar a visão. Vamos falar de restaurando a visão. Esse é o nosso tema. Eu queria colocar aqui, mas eu não consegui. Então, vai ser um tema mesmo. Embaixo. Então, é restaurando a visão. Vou colocar aqui. Restaurando a visão. E aí a gente vai falar sobre a escrava Agar. Agar é escrava de Abraão. E Sara, a esposa de Abraão, entregou ela para Abraão porque ela não podia ter filhos. E ela fez Abraão coabitar com Agar para ter um filho adotivo. Como era escrava, poderia ficar com um filho para ela. Só que Agar, depois que teve o filho, como viu que Sara não podia gerar, Agar começou a fazer. Hoje, seja bem-vinda à paz. Agar começou a ficar fazendo caso com Sara, a esnobar Sara. E ensinou seu filho também a fazer o mesmo com Isaac, que depois a Sara teve Isaac, que era o filho da promessa. Então a gente vai falar de Gênesis 21, do 14 ao 19. Eu vou ler aqui para vocês.
Gênesis 21, 14 ao 19, diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão, e deu um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhes pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhes Deus os olhos e viu um poço d'água. E foi-se e encheu o odre d'água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. Aleluia, louvado seja Deus. Pai, obrigado por tua palavra, fala conosco. Independente de quantas pessoas vão entrar, quantas pessoas estarão aqui, eu sei que o Senhor falará conosco em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente vai falar sobre extravagar. E aí, eu anotei algumas coisas porque eu estava lavando a louça e Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar, porque é bom a gente compartilhar a palavra de Deus. Lançar flechas. Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda. Vocês já viram que Deus sempre quer nos fazer grandes. Deus sempre quer nos fazer grandes, mas a gente quer continuar sendo pequeno, sendo criança, sendo menino. E sabe aquelas crianças birrenta que senta, bate os pés e chora enquanto ela não consegue o que ela quer? Ela não para de fazer isso? Assim é o que aconteceu com Agar. Agar era adulta, assim como nós somos adultos. Mas ela sentou como uma criança e começou a chorar e a clamar. Agar saiu da casa de Abraão com um odre de água e pão para comer. E ela saiu sem rumo. Porque quem é que tem um destino no deserto? No deserto você não tem direção. No deserto você não tem destino. No deserto, o que mais você precisa é de água. Você precisa de comer, precisa do pão, mas o que mais você precisa é da água, porque você vai sentir muita sede. Então, a água é necessária no deserto. Mas acabou a água aqui. Acabou a água que Abraão deu na mão dela, acabou aqui. Agar se vê no meio do deserto, sem pão e sem água. E com uma criança com fome e com sede. E ela entra em desespero. E agora o que é que eu vou fazer? Deixa o menino debaixo da sombra da árvore. E a Bíblia diz que ela largou a criança e seguiu em frente. Em frente, ela diz que ela largou em um tiro de uma flecha, a distância de um tiro de uma flecha. E eu fui pesquisar que, sendo pequena a flecha, ela chega
de 40 a 100 metros de distância. E se o arco é maior, obviamente essa flecha ela chega mais longe. Então Agar percorreu de 40 a 100 metros, né, de distância, se for um arco pequeno. Um arco pequeno, ele tem essa distância de enviar sua flecha, de atirar sua flecha. Mas se o arco for maior, ele chega a 400 metros. Então, se o arco for grande para disparar, você vai chegar até 400 metros de distância. E aqui, a Bíblia não diz o tamanho do arco, mas diz que ela foi a distância de uma flecha, de um tiro de flecha. Então, se ela foi a distância de um tiro de flecha, vamos deduzir aqui pela fé dela nesse momento, pelo momento que ela estava passando, que chegou a 40 a 100 metros. Então, H percorre essa distância e senta, chora e clama. Só tem um detalhe: Deus, ele não escuta nem o choro e nem o clamor de uma criança, de quem é criança. Deus, ele escuta o moço, que aqui está escrito como menino, mas ele já é um moço, porque aqui adiante você vai ver que ele fala que ele é um moço. Então, Agar chora e clama, senta. Então, você vê aqui que Deus não escutou o clamor de Agar, nem muito menos viu o choro de Agar, mas ele escuta o menino, o choro do menino. Então, agora eu te pergunto, se Agar achou sombra, por que ela não entendeu que tinha água ali? Por que é que ela não enxergou que do lado dela tinha um poço? Agar, ela tinha sombra e água. Porque se ela deixou o menino embaixo de uma árvore, ela tinha sombra também com ele. Mas ela decidiu largar a sombra e procurar água. Ela não foi procurar água porque a água estava do lado. Enquanto agirmos como criança, Deus não vai nos ouvir. Essa é a realidade. Agimos como criança, nossa fé vai ser do tamanho do arco que a gente atira. Então, se a nossa fé é pequena, o nosso arco ele vai ser pequeno e vai chegar a 40 metros, 100 metros no máximo. Mas se sua fé é grande, ela vai chegar a 400 metros. Então, 2021, Deus não quer nos ver como crianças, como meninos, que fica o tempo inteiro comendo leite, bebendo leite. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Então, ele está dizendo aqui que ele evoluiu, ele cresceu, ele não é mais uma criança. E nós não somos mais criança na presença de Deus. A gente teve um ano de 2020, um ano onde quem era criança continua hoje chorando, clamando e murmurando e dizendo que a vida está difícil e dizendo que não vai conseguir e querendo desistir da vida. A gente está entrando em 2021 e a gente tem que entender que não somos mais criança na presença de Deus. Nós somos adultos, não somos mais crianças na presença de Deus. Precisamos parar de ficar fazendo birra. Precisamos parar de bater a perninha, chorar, e enquanto Deus não nos dá aquilo que a gente quer, a gente ficar nessa de ficar murmurando pela mesma coisa. Bem-vinda, Eliá, bem-vinda, professor Fábio, seja bem-vindo.
sou uma serva, não sei, não sou doutora. Só tô aqui passando uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Ele nos deu um novo ano, Deus nos deu um novo ano, 2021. Ele nos deu um novo ano para crescermos. Ele nos deu um novo ano para nós alcançar lugares altos. E nós vamos parar de chorar. Você não é mais menino, eu não sou mais criança, você não é mais criança. Precisamos parar de chorar. Precisamos decidir sair do lugar, levantar do lugar. Agar sentou. Ela não queria mais ter nenhuma atitude. Por que ela foi buscar água para o menino se ela sentou? Ela poderia ter continuado a sua busca pela água, mas ela desistiu muito fácil. 100 metros, vamos colocar que ela andou 100 metros, ela desistiu muito fácil. Desistiu com 100 metros. Desistiu muito fácil. E a gente desiste muito fácil, porque às vezes a nossa fé é muito pequena, a nossa visão é muito pequena, nós não enxergamos além, a gente enxerga sempre o problema, sempre a dificuldade. E Agar aqui estava enxergando somente a dificuldade. E eu sei que não é fácil muitas vezes passar fome, passar sede, mas cremos num Deus. Bem-vinda, sou a paz, seja bem-vinda. Agar para chorar e você vê que Deus não escuta o choro dela. Deus escuta o choro do menino. Vamos parar de chorar. Agar estava debaixo de uma sombra. Bem-vinda, Janice. Agar estava debaixo de uma sombra e decidiu sair. A decisão dela foi agir como uma criança. Foi sair, não, eu não quero mais isso. Sabe, adolescente, quando é rebelde, que sai andando, batendo o pé, e aí chega num certo ponto, senta, começa a chorar e fica ali fazendo birra. Eu vejo Agar assim, sabe? Ela andou, chegou num ponto, sentou e começou a chorar. Tipo, clamando a Deus. Realmente ela estava clamando a Deus ou ela estava ali chorando, como muitos fazem? Ai, porque a minha vida não anda. Ai, porque a minha vida é difícil. Ai, porque isso, porque aquilo, porque dói aqui, dói acolá. Então, ela decidiu desistir do filho e da vida por falta de visão. Ela decidiu que a partir dali ela não ia fazer mais nada. Ela tinha sombra, a água e pão. Acabou a água e o pão e ela desistiu muito fácil por causa da comida, por causa da água. Só que era só encher o odre de novo. Ela tinha água do ladinho dela. Ela tinha uma sombra. Debaixo da sombra tinha um poço, provavelmente. Então, era só encher o odre. Agar estava tão cega que ela não viu o poço que estava ao seu lado. Então, às vezes a gente tá com a bênção do nosso lado, mas a gente não enxerga por falta de visão, porque estamos olhando o alvo diferente. Estamos atirando a flecha no lugar que não deve ser atirado. Então, você não pode receber um vinho novo com um odre velho, já dizia Jesus na sua palavra, lá na sua parábola. Você não pode receber vinho novo em odre velho. Precisamos, estar renovando. E Agar só enxergava a morte. Agar ali naquele momento, ela enxergou o quê? Somente a morte. Ela estava vendo que ia morrer de sede, ia morrer de fome, que o filho ia morrer e que não tinha mais solução. Mas Agar desistiu. E nós não podemos desistir, não podemos olhar a morte.
Você já observou que quando a gente está chorando, a nossa visão fica embaçada? Fica turva? Porque enche de lágrimas os olhos, a gente não consegue enxergar. Então, as possibilidades, os milagres que muitas vezes a gente tem que receber, a gente não recebe porque a nossa visão está embaçada. Nós não estamos enxergando direito. Então precisamos ver, enxergar uma visão, ter uma visão diferente, mudar a nossa visão, mudar o foco. Então precisamos receber milagres, precisamos ver novas possibilidades, precisamos viver o novo de Deus, um novo momento, mas para isso precisamos limpar a nossa visão, parar de chorar, né? Esse é o tempo, esse é o ano, esse é um novo tempo que Deus preparou para nós. Esse é um novo momento que Deus quer restaurar a nossa visão. Ele quer restaurar a nossa fé, né? Porque tem momentos que a gente precisa voltar a ver. Precisa voltar a ver possibilidades, ver milagres. Porque milagre é para quem crê, não é? Então, se é para quem crê, como é que você vai crer no milagre se você só vê o milagre? Então, você tem que crer sem ver o milagre. Primeiro, crê, depois acontece. Nos milagres de Jesus sempre eram assim. Primeiro você tinha que crer para depois você ver o milagre. Hoje, as pessoas têm que ver para poder acreditar. E precisamos crer, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11. Então, precisamos voltar a ver. Precisamos ter tempo para parar, né? E ver o que Deus tem feito, o que Deus vai fazer na nossa vida. Acreditar no que Deus fala para nós. Temos que parar, né? De beber leite igual bebê. Precisamos comer comida de verdade. E hoje você não pode falar muito, né? Porque você é grosso, as pessoas estão muito cheias de não me toque, as coisas com Deus não é assim. Deus é justo juiz. A justiça de Deus está aí. E ele tá, a gente tem visto, né? Deus, ele não escuta choro de criança. Deus, ele não escuta choro de criança. Deus, ele é justo. Por que é que ela como mãe, H como mãe, Deus não ouviu ela? Se ela estava no meio do deserto com o filho. Só ouviu Ismael. Então, precisamos parar para olhar que Deus não escuta só a criança porque ela estava passando fome. É porque ela não acreditava que Deus estava com eles. Em todo tempo, ela deveria saber que Deus estava com eles porque Deus tinha uma promessa na vida de Ismael. Mas ela não acreditou. Ela ficou vendo aquilo que estava acontecendo, que ela estava passando fome, que ela estava com sede, que ela não tinha mais esperança, possibilidades além dali. Então, precisamos olhar que estamos debaixo da sombra do Onipotente, daquele que tudo pode, daquele que coloca a sua mão poderosa sobre nós, que tem nos guardado, né? Então você precisa da sombra, você precisa da água e você precisa do pão. A sombra do Onipotente, a água do Espírito Santo e o pão da vida, pão que é Jesus, o pão que alimenta, o pão que supre. Então, precisamos parar de agir como crianças. Então, você tem acesso hoje à fonte. Todos nós temos acesso à fonte que jorra, como diz lá em João 4,14. A fonte que jorra. Quer ver? Vou ler aqui para vocês. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água
que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Eternamente você tem uma fonte que jorra o tempo inteiro do seu ser. Então, você nunca terá sede pela vida eterna. Então, aproveite o deserto para ter sombra, água e pão. Aproveite para receber os milagres. Aproveite o deserto para receber provisões de Deus. Aproveite o deserto para aproveitar da presença de Deus, para ter presença de Deus. É o que mais a gente tem no deserto, é presença de Deus. Mas a gente foge da presença de Deus. Escolha o arco certo para atirar. Mas para isso tem que restaurar a visão. Então precisamos olhar com uma nova visão, com a visão restaurada. Para isso tem que ter fé. Visão de Deus é fé, né? Porque temos que acreditar. Se a gente não acreditar que a gente vai ter um ano bom, a gente não vai ter, porque a gente não acredita. Então, a visão, o Senhor quer restaurar para podermos ter nossa fé de volta, restaurar nossa fé. Antes de restaurar nossa fé, precisamos restaurar nossa visão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que até para crer em Deus você precisa ter fé. Então, se você não tiver um olhar diferente, uma visão diferente, você não conseguirá chegar até o fim. Porque não é fácil com Deus, sem Deus é mais difícil ainda. Então, porque sem fé não agradamos a Deus. Então, hoje eu quero que a nossa visão seja restaurada, que a nossa fé seja restaurada, que o Espírito Santo esteja presente em nós, que Ele restaure a nossa fé em nome de Jesus, que Ele restaure a nossa visão em nome de Jesus, que Ele faça nos enxergarmos milagres em nome de Jesus, que Ele faça provisões em nossas vidas esse ano em nome de Jesus, que Ele traga sobre nós a sua presença em nome de Jesus, porque precisamos de visão nova, visão de Deus. A gente mora dentro de nós o Espírito Santo e precisamos pedir a Ele para enxergar com seus olhos, porque a visão de Deus não é nossa visão, a gente é muito limitado. A Agar, ela é limitada, ela enxergou 100 metros, ela poderia ter enxergado além do deserto, mas ela não enxergou. Mas o propósito de Agar ali era levar o seu filho até o propósito que Deus tinha programado. É tanto que Deus não deixou ela ir. Diz aqui, ó, que ele habitou no deserto e sua mãe, enquanto a sua mãe não arrumou uma esposa para ele, ela não pôde sair de perto dele. Então, Agar, né, tinha o seu propósito, mas a sua visão era pequena, limitada. E aí, que tamanho tem sido a sua visão? Que alcance tem chego a sua flecha? Até onde a sua flecha tem alcançado? Até que tamanho está a sua fé? Até que grau está a sua fé? Hoje temos muitos mestres, nada contra ninguém, muitos mestres, muitos conhecedores da palavra, e Deus, esse tempo, Deus tá preparando um tempo, escuta isso aqui que eu vou falar, Deus está preparando um tempo onde Ele vai trazer os justos, vai começar a levantar uma nova geração, e uma geração de pessoas mais simples, mais humildes, mas não tão conhecedoras, mas que escute a voz de Deus, mas que tenha a visão de Deus. E Deus está fazendo isso. Deus está trazendo um novo tempo. A gente está entrando num novo tempo.
Porque a pessoa que conhece muito da palavra, às vezes ela é limitada na sua fé. Não são todos, mas alguns sim. Só acreditam, estudam, se aprofundam, mas não acreditam num Deus que é simples, é humilde, que chega na nossa necessidade, na sua simplicidade. Jesus era simples. E o Espírito Santo que andava com ele fazia milagres. Jesus nos ensinou em seus evangelhos a ter uma vida abundante, mas a gente não vive uma vida abundante pela limitação da nossa visão, pela limitação da nossa fé. E para acreditar em Jesus, até para isso você precisa ter fé, que é o primeiro dom que você recebe quando aceita Jesus Cristo. É o dom da fé, porque sem a fé você não acredita que ele existe, você não acredita que ele é vivo, você não acredita que ele cura, você não acredita que ele faz milagres, que ele provê, que ele restaura. E Deus está querendo trazer para nós esse ano uma nova visão, um novo tempo, um novo momento. Precisamos estar atentos na simplicidade de Deus. Esperamos sempre o grande de Deus, mas Deus quer a simplicidade. Deus vai se mostrar na simplicidade. A gente espera sempre o grande. Ai, o bonitão, aquele que é rico e que pode me abençoar. Ai, porque eu vi tal coisa grande assim, pode ser aquilo. Gente, a simplicidade. Esse ano, Deus quer que a gente enxergue ele na simplicidade. E às vezes a simplicidade pode ser muito grande. Então precisamos estar atentos na simplicidade, na visão que Deus quer nos dar. Então precisamos estar nesse novo momento com Deus e chamar ele para estar conosco. Porque a gente viu que sem ele, nada somos. Sem ele não estaríamos aqui hoje, sem ele não viveríamos mais um dia. Então precisamos crer, restaurar nossa visão, enxergar além do que as pessoas enxergam. Sabe qual é o problema? Eu vejo que a gente se preocupa muito com o que o outro vai pensar se você for espiritual. O que o outro vai pensar se você ora. O que o outro vai pensar se você aceitou Jesus. O que o outro vai pensar de mim se eu falar isso. O que o outro vai pensar de mim se eu falar que eu creio em Deus. Cada um com a sua fé. Cada um tem o tanto da sua fé. Só que precisamos ter identidade. Quando você tem identidade, você não liga para o que o outro fala, para o que o outro diz. Se você tá assim ou assado, se você tá vivendo uma vida difícil hoje porque você acredita em Deus. Ninguém tem vida fácil. Até quem não acredita não tem vida fácil. Pode ter dinheiro, mas às vezes é pobre de espírito. Então precisamos crescer, parar de ser criança, parar de mimimi. A gente é muito mimizento, às vezes eu sou mimizento. Fico, ai Deus, mas por que isso? E fico murmurando na mesma coisa. Enquanto eu fico murmurando, Deus não responde, Deus não chega. Então precisamos acreditar naquilo que Jesus disse. Ore uma vez pelaquilo que você precisa. Ele já ouviu e no momento vai fazer. A gente tem a mania de querer adiantar as coisas, de querer que Deus faça aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, porque a gente é Deus. Então, precisamos restaurar nossa visão, precisamos acreditar que a gente vive com Deus vivo, poderoso, que está aqui em nós, morando dentro de nós. Você já imaginou a grandeza de um Deus que mora dentro de você? Eu acho que você não parou para pensar ainda nisso. E todas as bênçãos de Deus já está com você. Agora, por que não recebe? Porque para tudo há um tempo determinado. Então, precisamos acreditar que todas as promessas que aqui estão na palavra, todas as promessas que estão aqui, todas as bênçãos que estão aqui, tudo que Deus disse sobre mim que está aqui,
é meu, ninguém toma mais, é meu. No momento certo ele vai me entregar. E é assim que eu acredito. Eu não me importo com o que os outros falam. Eu não ligo, eu não tô nem aí para que as pessoas falam. Você sabe, o ano passado eu poderia ter feito mais. E eu levei uma chicotada no final do ano. Por essa mesma palavra da flecha, só que uma outra palavra. Deus fala, né, que a gente lança flechas, mas a gente não lança as flechas. Por quê? Porque ficamos pensando que o outro pode achar isso, o outro pode pensar aquilo. Ai, porque hoje não, porque eu não consegui arrumar meu cabelo. Ai, não, hoje não, porque eu tô muito descabelada. Deus tá olhando para isso? Não, ele não tá olhando para isso. Ele quer só que você lance a flecha do tamanho da sua fé. Então, precisamos lançar a nossa flecha de fé. Para quem não sabe, precisa profetizar. Flecha, você precisa profetizar. Lançar, você vai lançar com a boca, com a palavra. Você vai lançar aquilo que você almeja no tamanho da sua fé. A gente tem mania de acreditar só no que o outro fala. A gente tem mania de acreditar só na oração do outro. Você já percebeu isso? Ora por mim, porque eu orei, mas não aconteceu nada. Vocês já observaram isso? Eu há tempos venho observando isso. As pessoas não acreditam na sua oração. Como você acha que Deus vai receber a oração do outro se você mesmo não acredita na sua oração? Precisamos parar de ser criança. Acreditar. Jesus, você falou que eu era curada e eu acredito nisso e eu recebo em nome de Jesus. Pronto. Por que as pessoas vivem patinando? Às vezes eu me sinto assim também, mas eu falo, por que às vezes a gente vive patinando? Porque a gente não profetiza na hora de orar, porque a gente não ora como deve orar, porque a gente não acredita na verdade na oração que a gente faz, na profecia que a gente lança. Mas se o pastor falar assim, olha, você vai ser curado, aí você acredita e é curado. Mas não foi o pastor, foi que você acreditou no que ele falou. Você teve fé pela fé do outro. Você precisa aprender a ter fé pela sua fé. E é assim que a gente tem que aprender a ser. Cheio de fé, independente. Está caindo o mundo na cabeça? Deus falou que não é assim. É de outro jeito. Então eu acredito. Precisamos acreditar mais em Deus. Está muito descrente. Está muito natural. Está muito... Eu falo assim... Às vezes eu tenho até um pouco de receio, porque vocês falam, é muito espiritual, que só fala coisa espiritual. Gente, com Deus é espírito. Não adianta você pensar diferente, que é natural. Porque parece uma coincidência. Não é coincidência. Não existe coincidência para crente. Para quem acredita em Deus, não existe coincidência. Para qualquer situação que seja ela boa ou ruim, não existe coincidência. Existe Deus. Mas o povo fala que tudo é o diabo. Nem sempre. Porque até para o diabo agir, Deus precisa permitir ele agir. As coisas com Deus não são assim. Tudo é o diabo. Não. Não é tudo o diabo, não. Deus precisa permitir para poder ele agir. O mundo espiritual não é como a gente aqui, parecendo um mundo de maluco, que faz as coisas, bate com a cara na parede, volta para trás, aí por que deu errado? Aí vai de novo, entra na porta errada. Então precisamos de uma nova visão. Precisamos enxergar diferente. Se não enxergar diferente, vai continuar na mesma, sei lá quanto tempo, até Deus abrir a sua visão.
Então, que você receba a visão de Deus hoje, em nome de Jesus, eu profetizo. E creio que você vai receber uma nova visão de Deus para esse ano. Que você não deixe passar as oportunidades, que você não deixe, que você esteja ligada, sabe? Ou escutando a voz de Deus para entender que nas coisas simples, na simplicidade de Deus, que você receba a sua porção de fé hoje, em nome de Jesus, eu profetizo isso, que sua fé seja restaurada, que a sua visão seja restaurada em nome de Jesus, que você receba a presença de Deus em nome de Jesus, eu profetizo isso, que com a presença de Deus ninguém te segura. Então, que você possa ser abençoado, que você possa ter sido abençoado. Eu fiz essa live aqui hoje, não me justificando, mas muito em cima da hora. Hoje não era dia de fazer live, porque hoje é domingo, a maioria das pessoas vão pro culto, mas hoje a maioria das pessoas não tem culto. Mas, eu sei que muita gente poderia estar aqui, mas não estão. Porque gostam da facilidade. Eis a palavra. É mais fácil, às vezes, você pedir a oração, você querer que as coisas cheguem na sua mão de bandeja. É mais fácil do que você tirar meia hora, 30 minutos para ouvir a voz de Deus. Porque eu poderia estar ali deitada na minha cama descansando mais um pouquinho, que amanhã volta a trabalhar. Mas glória a Deus, Deus mandou fazer, eu vim fazer. E eu creio que Deus falou com quem precisava falar. E depois vai ficar gravado aqui. Quem ouvir vai ser edificado também. Vai levar uma chicotada porque sabe onde dói, né? Então que você possa lançar flechas esse ano. Que você possa ouvir a voz de Deus. Enxergar de uma forma diferente. Não ter uma visão pequena. Porque Deus não tem visão pequena. Deus tem visão grande para nós. Deus tem nações para nós, mas a gente enxerga o quê? Uma coisinha, sabe? Uma casa, um carro, sabe? Deus tem um mundo inteiro para nós. Ele nos entregou o mundo, Ele deu a nós na nossa mão o reino. O reino o quê? Nações, reino. Ele deu o reino pra gente. A gente sabe o que a gente é? A gente é embaixador de Deus. Embaixador, você sabe qual é esse título? Depois pesquisa no Google. Você é príncipe, princesa de Deus. Vai sentar numa mesa. Sabe quem vai te servir? Jesus. Ele vai te servir numa mesa, numa mansão celestial. Você sabe o que é isso? Sentar numa mesa com seus irmãos e ser servido por Jesus. Ah, eu quero estar lá, filho. Então, eu vou esse ano, eu decidi esse ano reinar na minha vida. Reinar na vida da minha família, reinar na vida do meu esposo. Eu vou, esse ano, me segura, porque sai da frente, porque eu tô passando. Se você estiver na minha frente, quiser me acompanhar, vamos comigo. Se não quiser, cola em mim, porque o negócio vai ser forte. Tô falando pra você, vai ser muito forte esse ano. Dia 6, vou começar as aulas que Deus colocou no meu coração. Se tiver uma pessoa, amém. Se tiver duas, amém. 3, amém também, que é o número do Espírito Santo. Então, a gente vai que vai. A gente vai reinar nessa terra. Que a gente precisa reinar. A gente, parece que as pessoas que não acreditam em Deus têm mais fé do que a gente que vê milagre, que vê que Deus provê, que vê que Deus está na nossa vida, na simplicidade das coisas, nos sustentando na nossa mão, igual a Agar segurou na mão do filho. Deus é assim. Sabe mãe quando segura o filho? Sabe pai? Você sabia que pai começa a amar o filho pela visão, depois que vê o filho? Olha que lindo isso. Amém, amor. A gente vai reinar nessa vida, nesse mundo. Esse ano a gente vai explodir. Em nome de Jesus. É isso aí, Solange. Igual Eliseu, unção dobrada, minha filha. Vamos pra cima. Vamos tirar esse povo da frente que tá atrapalhando a nossa vida.
Vamos que vamos. Para de ser criança. Vamos crescer, gente. Vamos pisar nos espinhos, sair arrastando tudo. Quer vir? Não. Então vamos. Cada um tem que buscar a sua quantidade. Então, precisamos ser mais espiritual esse ano. Precisamos ser mais espiritual esse ano. Precisamos do pão, que é Jesus. Precisamos da água, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus. Precisamos da presença de Deus esse ano. Pra gente ouvir, pra gente receber o melhor dessa terra esse ano, gente. Vamos receber o melhor dessa terra? Quem de vocês está fazendo? A Suelange eu sei que está fazendo. A Pri, a Gi. O caderninho da gratidão, ou anotando as coisas do dia a dia. Gente, isso é profético. Quando for no final do ano, vocês vão ver quantas bênçãos Deus fez na nossa vida. Eu vou estar com o meu ali que vai estar até pintado de ouro, porque eu já vejo ouro nele. Então, eu vou vencer esse ano. Chega de pandemia, chega de vírus. Chega, minha filha. Vamos pra cima. Chega de tanto vírus atrapalhando a nossa vida. O invisível veio ano 2020 só atrapalhar a nossa vida. As bênçãos, atrasou nossas bênçãos, a gente parado, sentado igual H. E a gente chorou, e a gente ficou pensando, ai, porque fulano vai morrer. O invisível chegou e travou tudo. Travou, até a nossa boca ele cobriu, gente. Vê que bênção. Não, isso é maldição mesmo, viu? Porque isso não é bênção, cobrir a nossa boca. Então, vamos mesmo de máscara. É melhor ainda com máscara, porque a gente dá glória a Deus, ninguém nem vê na rua, né? A gente vai glorificando, e glória em glória, Deus vai abençoando. Então, hoje, vamos vencer. Eu te convido a estar comigo esse ano com fé. Eu falei pro Bira, dia 1º, falei, amor, sabe o que eu peço a Deus hoje? Eu peço a Deus para ele me manter igual eu estou hoje, o ano inteiro. Você sabe por quê? Porque se eu tiver assim, o ano inteiro, você não sabe onde eu vou chegar no final do ano. Eu vou contar aqui, eu vou anotar as coisas para contar para vocês aqui. Porque eu creio que esse ano a gente vai ter um novo momento, mas depende de nós. Então, precisamos dar o primeiro passo, que Deus vai conosco. Então, que Deus abençoe a nossa vida, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja sobre as nossas vidas, que Ele traga a visão de Deus, que Ele traga audição para nós, que a sua presença esteja sobre nós, que a sua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. E a gente decide estar sobre a bênção de Deus essa semana e que Deus nos abençoe. Essa semana vai ser uma semana de trabalho, vai começar trabalho. Semana que vem tem igreja aberta. Gente, em casa, dê glória a Deus, faça o seu devocional, orem, leia a palavra. Vamos se encher de fé. Vamos se encher de fé, porque ninguém nos segura quando a gente está cheio de fé. E eu quero que você esteja comigo, porque eu tô tão cheia de fé que eu tô para explodir de fé. E eu quero continuar assim o ano todo, sabe o ano todo? Quero continuar assim o ano inteiro, porque quando eu chegar dia 31 do 12 de 2021, eu vou estar mais cheia de fé ainda, porque Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida esse ano. E eu recebo isso em nome de Jesus. E eu creio que na vida de todo mundo também. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por estarem aqui, por ouvir a minha voz, por ouvir a voz de Deus, que não sou eu aqui falando. Primeiro Deus, depois eu. Então, que todos vocês sejam abençoados essa semana. Em nome de Jesus Cristo. Suelande, Gisele, Bianca, Giovana. Vamos ver quem teve aqui. Lidiane, Mari, Janice, que Deus abençoe. Eliá, Deus abençoe. Professor Rodrigues, eu acho que entrou, já saiu. Ana Letex, Deus abençoe. Abençoe todo mundo que entrou aqui.
Quem ouviu a voz de Deus, que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, Gi. Foi o azeite, amor. Amém, glória a Deus. Amém, meu anjo. Fica com Deus. Uma ótima semana de trabalho. Que Deus abençoe. Guarde você e seus filhos. Guarde a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Por estar aqui sempre.